Olá, cara amiga! Olá, cara amigo! Eu sou o professor Marcelo Saraiva, trazendo para você dicas importantes de história geral, para hoje especificamente Primeira Guerra Mundial. Quando pensamos aí em guerra mundial, é bastante comum, né, a gente pensar na Segunda Guerra Mundial e tradicionalmente estudar menos, né, a Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial, antes de mais nada, é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Então, antes de mais nada, vamos lembrar aqui daquelas questões básicas quando estamos estudando história, né? Então, todo grande e importante evento histórico sempre tem aí o antes, o durante e o depois. Antes, durante e depois, a gente pode entender historicamente como causas, influências e consequências, né? Outra dica importante, não se esqueça da cronologia, né? O ano que começa, o ano que termina, o período de duração, já que não é para sair decorando datas loucamente, tanto que eu não estou nem citando, né? Essas datas são amplamente conhecidas, mas a questão aí o que é? A data é o endereço do fato histórico no calendário. Então serve para você saber o que aconteceu antes, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois. Pois bem, falando da Primeira Guerra Mundial, o que a gente pode lembrar aí de coisas importantes? Primeiro, né, você tem que ter em mente o que aconteceu antes para chegar até aquele momento. Então quais são aí os chamados antecedentes relevantes, né? Não dá para pensar na Primeira Guerra Mundial sem pensar em imperialismo, o avanço, né, das potências europeias aí sobre a África e a Ásia com a dominação colonial. Não dá para pensar a Primeira Guerra sem pensar na Revolução Industrial, com dois pontos importantes sobre a Revolução Industrial. Primeiro, né, a produção em massa, ou seja, a busca, né, por matérias-primas e por novos mercados, e do outro lado, a corrida armamentista. Primeira Guerra Mundial vai trazer o horror da chamada guerra total, a guerra de aniquilação, armas espetaculares, aviões, metralhadoras, gases tóxicos, tudo isso sem muita proteção para os combatentes, trazendo um saldo aí de dezenas de milhões de mortos entre combatentes e civis numa terrível tragédia, né? Então, partilha da África, partilha da Ásia, né? Lembrando aí os grandes perdedores dessa história toda, Alemanha e Itália. Lembre-se também, né, que durante a guerra nós vamos ter aí, né, a formação das alianças. Então, outra questão importante, a chamada política das alianças, né? Temos aí o pan-eslavismo, o pan-germanismo, são termos importantes que você precisa dominar e dizem respeito a quem se aliou a quem durante o conflito, né? Durante o conflito, o que nós vamos ter? Uma letalidade inédita, né? E ao contrário da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial não é uma guerra de grande mobilidade, é uma guerra de trincheiras, ou seja, a estagnação do campo de batalha. O que isso pode se transformar em questão de prova, né? Então, primeiro, lembre-se o que aconteceu antes, quais são as causas, o que aconteceu durante, quem lutou com quem, tríplice entente, tríplice aliança, lembre-se disso. Né? Que mais? Avançando, a corrida armamentista, os efeitos da guerra e, por último, e não menos importante, talvez até mais importante, as consequências. Quem ganhou? Quem perdeu? Né? A gente vai ter aí, né, a Tríplice Aliança como a grande vencedora, a Tríplice Entente, né, perdendo. Então, de um lado aí, alemães, Império Austro-Húngaro, otomanos perdendo, e do outro lado aí, franceses, né, os russos se retiram da guerra no meio da história, britânicos, mais tarde, com a participação norte-americana também, sendo aí do lado vencedor. Isso também é muito importante. Último detalhe importante, não se esqueça, né, sobre as consequências, ou seja, o depois. A Primeira Guerra é uma das principais causas da Segunda Guerra, ou seja, né, os tratados, a dívida que a Alemanha recebe, né, o revanchismo. Lembre-se, o revanchismo, quando alguém perde, quer uma revanche. Revanchismo da França sobre a Alemanha já foi um dos motivos da causa da Primeira Guerra. Revanchismo da Alemanha sobre a França é uma das causas da Segunda Guerra. Ou seja, organiza isso tudo no seu plano de estudos. Lembre-se, Primeira Guerra, né, é um assunto bastante importante, muito recorrente e a base para o entendimento de quase todos os acontecimentos relevantes do século XX, que incluem aí, obviamente, a história europeia. Então, né, a Guerra Fria,
né, a própria Segunda Guerra Mundial, a colonização e a descolonização da África, da Ásia. Todos esses são assuntos diretamente relacionados à Primeira Guerra Mundial. Então, vai por mim. Primeiro, o antes, o durante, o depois, as causas, as influências, as consequências, a cronologia. Tenha tudo isso em mente e vai dar certo. Você vai resolver qualquer questão sobre isso sem grandes dificuldades. Bons estudos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.